As ruas de Warrington pareciam calmas sob o céu cinzento do norte da Inglaterra. No entanto, atrás de uma dessas portas comuns, uma tragédia silenciosa estava sendo escrita. Shafilea Ahmed era uma jovem de 17 anos com um sorriso que iluminava qualquer sala. Ela sonhava em se tornar advogada e lutar por justiça no mundo. Seus professores a descreviam como uma aluna brilhante e extremamente dedicada. Na escola, ela usava roupas ocidentais e se misturava perfeitamente com seus amigos. Mas a liberdade de Shafilea terminava exatamente no portão de sua casa. Assim que entrava, ela era obrigada a trocar seus jeans por roupas tradicionais paquistanesas. Seus pais, Iftikhar e Farzana, governavam o lar com uma mão de ferro e valores ultraconservadores. Para eles, a integração de Shafilea na cultura britânica era uma afronta à honra da família. Pequenas infrações como usar maquiagem eram punidas com violência física. Ela vivia em um estado constante de vigilância e medo dentro de seu próprio quarto. Seus diários secretos revelavam o desespero de uma alma sendo sufocada. Ela escreveu sobre como se sentia uma prisioneira em sua própria vida. Iftikhar não via uma filha, mas sim uma propriedade que precisava ser controlada. Farzana, a mãe, frequentemente participava ou ignorava os abusos cometidos pelo marido. Shafilea tentou buscar ajuda em diversas ocasiões com serviços sociais. No entanto, o medo de represálias contra seus irmãos a fazia recuar no último momento. O contraste entre a aluna brilhante e a vítima de violência era invisível para muitos. A tensão na casa dos Ahmed atingiu um ponto de ruptura no início de 2003. Shafilea começou a esconder roupas extras em sua mochila, prevendo uma fuga. Ela sentia que o tempo para sua liberdade estava se esgotando rapidamente. Seus pais planejavam um casamento arranjado no Paquistão para conter sua rebeldia. A ideia de ser enviada para longe apavorava mais do que qualquer surra. Ela via sua identidade britânica ser apagada à força por sua própria família. As discussões durante o jantar tornaram-se rotineiras e cada vez mais violentas. Shafilea tentou fugir pela primeira vez no meio de uma noite fria. Ela correu pelas ruas desertas sem saber para onde ir. A polícia a encontrou horas depois, tremendo de frio e medo. Infelizmente, ela foi devolvida aos pais após garantias vazias de segurança. Aquele retorno para casa foi o início do fim para a jovem sonhadora. Seus pais confiscaram seu telefone e a proibiram de sair desacompanhada. Seus amigos na escola notaram sua ausência e o brilho sumindo de seus olhos. Iftikhar começou a organizar a viagem para o Paquistão com urgência renovada. Shafilea sentia que as paredes da casa estavam se fechando sobre ela. Rumores sobre a desonra de Shafilea começaram a circular na pequena comunidade local. Ela era apenas uma adolescente querendo viver, mas foi tratada como uma criminosa. A vida de Shafilea tornou-se uma performance constante de obediência forçada. Cada dia que passava, a esperança de escapar parecia mais distante. O plano para levá-la ao Paquistão foi finalmente colocado em ação. Shafilea olhou para sua casa pela última vez com um pressentimento terrível. Ela não sabia que aquela viagem mudaria o curso de sua vida para sempre. O que aconteceu em solo estrangeiro permaneceria um segredo obscuro por muito tempo, mas o verdadeiro perigo não estava no Paquistão e sim no sangue que corria em suas veias. A honra da família Ahmed estava prestes a exigir um preço impossível de pagar. Para compreender o fim trágico de Shafilea, precisamos voltar décadas no tempo até as planícies rurais do Paquistão. Iftikhar Ahmed nasceu em uma cultura onde a reputação da linhagem era o ativo mais valioso de um homem. Farzana, sua prima, foi escolhida para ser sua esposa em um acordo que uniria ainda mais os laços familiares. O casamento arranjado não era apenas uma união, mas um contrato de obediência às tradições ancestrais. Iftikhar buscou uma vida melhor no Reino Unido, estabelecendo-se na cidade industrial de Warrington. Ele começou a trabalhar como motorista de táxi, cruzando as ruas de uma cultura que ele nunca pretendeu abraçar. Dentro de sua casa na Liverpool Road, as leis britânicas pareciam parar na porta da frente. Iftikhar e Farzana acreditavam que a integração era uma ameaça direta à pureza de sua fé e costumes. Eles criaram um microcosmo do Paquistão rural no coração de Cheshire. Cada filho que nascia era visto como um representante da honra da família perante a comunidade. Shafilea, a primogênita, carregava o peso das expectativas mais pesadas desde o berço. A educação em casa era baseada na submissão absoluta à vontade do patriarca. Farzana não era apenas uma espectadora, mas a guardia ativa da moralidade feminina dentro do lar.
Para os vizinhos, os Ahmed pareciam uma família reservada, mas perfeitamente respeitável. Mas o silêncio daquelas paredes escondia um regime de controle rigoroso. Iftikhar monitorava cada passo de suas filhas, desconfiando de qualquer influência externa. O conceito de izzat ou honra justificava qualquer medida para evitar a vergonha pública. Enquanto Shafilha crescia, ela começou a notar a liberdade das outras meninas na escola. Essa percepção foi o primeiro passo para um conflito ideológico violento dentro de casa. Os pais viam o desejo de independência da filha como uma traição direta aos seus ancestrais. Para eles, o Reino Unido era apenas um local de trabalho, não um lugar para pertencer. A disciplina começou a se transformar em punição física ou menor sinal de rebeldia. Shafilé era frequentemente forçada a usar roupas tradicionais que ela odiava. Iftikhar acreditava que, se não pudesse controlar a mente da filha, controlaria seu corpo. A família Ahmed mantinha laços estreitos com outros membros da diáspora paquistanesa que compartilhavam seus valores. Esse círculo social servia como uma rede de vigilância constante sobre o comportamento dos jovens. Qualquer rumor de que uma filha agia de forma ocidentalizada destruía o status do pai. Shafilha começou a esconder roupas e maquiagem na escola para tentar ter uma vida normal. O medo de ser descoberta tornava cada dia uma missão de espionagem estressante. Seus pais viam esses pequenos atos como sementes de uma destruição moral completa. Iftikhar decidiu que a única solução era um retorno definitivo às raízes paquistanesas. Ele começou a planejar uma viagem que, para Shafilha, seria uma sentença de prisão. A promessa era de uma férias em família, mas a intenção era um casamento forçado. Shafilha sentiu o cerco se fechando, mas não tinha quem recorrer. Na cultura dos Ahmed, a vontade individual não tinha espaço diante do dever familiar. Eles acreditavam sinceramente que estavam salvando a alma da filha através do medo. As discussões se tornavam gritos que ecoavam pelas paredes finas da casa geminada. A violência física tornou-se uma ferramenta de rotina para corrigir Shafilha. A jovem que sonhava em ser advogada estava sendo lentamente quebrada por dentro. Mal sabia ela que o plano de seus pais para limpar a honra da família estava prestes a cruzar uma fronteira sem volta. O ar dentro da casa na Liverpool Road tornava-se cada dia mais irrespirável para a jovem Shafilha. Na escola, ela era uma aluna brilhante que sonhava em se tornar advogada. No entanto, ao atravessar a porta de sua casa, aquela identidade vibrante era violentamente apagada. Iftikhar monitorava cada passo da filha, vendo sua integração à cultura britânica como uma traição pessoal. O uso de roupas ocidentais, como calças jeans e camisetas, tornou-se um campo de batalha constante. Seus pais exigiam que ela seguisse rigorosamente os costumes tradicionais, ignorando seus desejos individuais. A primeira vez que um tapa cruzou o rosto de Shafilha, o silêncio na sala foi ensurdecedor. A violência física logo se tornou uma ferramenta rotineira de controle dentro daquela residência. Ela era proibida de participar de atividades extracurriculares ou de ter amizades que seus pais não aprovassem. Em segredo, Shafilha começou a trabalhar em um call center para economizar dinheiro para sua fuga. Iftikhar desconfiava da independência crescente da filha e revistava seus pertences todas as noites. Cada centavo escondido era uma pequena esperança de uma vida longe daquele terror. Os abusos não eram apenas físicos, mas uma campanha psicológica para destruir sua autoestima. Ela escreveu poemas em seu diário descrevendo-se como um pássaro em uma gaiola de ferro. Em fevereiro de 2003, a tensão atingiu um ponto de ruptura insuportável. Aproveitando um momento de distração dos pais, Shafilha escapou pela porta dos fundos. Ela buscou abrigo em um serviço de proteção social, implorando para não ser enviada de volta. Infelizmente, a complexidade cultural e a falta de provas imediatas tornaram o processo lento. Seus pais a localizaram em uma acomodação temporária e exigiram seu retorno imediato. Sob pressão imensa e falsas promessas de mudança, Shafilha foi levada de volta para casa. A punição por sua desobediência seria severa e planejada com antecedência. Ela foi mantida trancada em seu quarto, com as janelas lacradas, para evitar novas fugas. O isolamento social de Shafilha tornou-se absoluto, cortando qualquer laço com o mundo exterior. Seus pais começaram a organizar um casamento arranjado no Paquistão como a cura definitiva para sua rebeldia. Para Shafilha, a ideia de ser enviada para outro continente era uma sentença de morte para seus sonhos. As discussões na casa tornaram-se mais frequentes e violentas à medida que a data da viagem se aproximava. Farzana, a mãe, assistia a tudo com uma passividade que beirava a cumplicidade silenciosa. Shafilha sentia que as paredes da casa estavam se fechando sobre ela.
Em um ato final de desespero antes de partir, ela tentou deixar bilhetes para os amigos na escola. Os bilhetes falavam de medo, de ser levada contra a vontade e de um destino incerto. Iftikhar descobriu um desses bilhetes e a retaliação foi imediata e cruel. Shafilea foi agredida até perder a consciência em frente aos seus irmãos mais novos. O clima de medo na casa era usado para garantir que ninguém falasse com as autoridades. A viagem ao Paquistão não era mais uma possibilidade, era uma imposição inevitável. No aeroporto, Shafilea tentou uma última vez sinalizar para os seguranças, mas o olhar de seu pai a paralisou. O avião decolou, levando-a para longe da única vida que ela conhecia e amava. No Paquistão, o isolamento era total e as pressões para o casamento tornaram-se torturantes. Ela via-se cercada por parentes que viam sua resistência como uma mancha na honra do clã. Em um momento de pânico absoluto, Shafilea encontrou uma garrafa de água sanitária na cozinha da aldeia. Sem saída e horrorizada com o futuro, ela tomou uma decisão que mudaria tragicamente o rumo de sua vida. O líquido cáustico queimou sua garganta enquanto o primeiro grito de dor era abafado pelo silêncio da noite paquistanesa. Esse ato desesperado não seria o fim, mas o início de um mistério que cruzaria oceanos de volta à Inglaterra. Shafilea acreditava que a viagem ao Paquistão era um simples feriado familiar para um casamento. Mas ao chegar na vila rural de Uttam, o ar quente e pesado parecia pronunciar uma armadilha. Iftikhar e Farzana revelaram rapidamente que o verdadeiro propósito da viagem era um casamento arranjado. A jovem britânica viu seus sonhos de universidade serem substituídos por uma vida de servidão doméstica. Em um momento de pânico absoluto, Shafilea encontrou uma garrafa de água sanitária na cozinha da vila. Ela ingeriu o líquido cáustico, preferindo a dor física à perda de sua liberdade. O ácido queimou sua garganta e esôfago, deixando feridas internas irreversíveis. Seus pais alegaram que ela havia bebido veneno por engano durante uma falta de luz. Devido ao seu estado crítico, os Ahmed foram forçados a levá-la de volta para a Inglaterra em maio de 2003. Ela passou meses em hospitais britânicos, precisando de dilatações constantes na garganta para conseguir comer. Mesmo debilitada, ela tentou retomar seus estudos no Great Sankey High School. Em casa, o clima era de uma panela de pressão prestes a explodir contra a desobediência dela. Shafilea confessou aos professores que sentia que sua vida corria perigo iminente. No dia 11 de setembro de 2003, Shafilea foi vista pela última vez em sua casa em Warrington. Ela estava fazendo o dever de casa quando uma discussão violenta começou na sala de estar. Seus pais a confrontaram sobre suas roupas ocidentais, especificamente uma camiseta de gola alta. O que aconteceu naquela noite permaneceria um segredo guardado pela família por 7 longos anos. No dia seguinte, Shafilea não apareceu na escola, nem em seu trabalho de tempo parcial. Uma professora preocupada ligou para a polícia para relatar o desaparecimento da jovem. Quando questionados, Iftikhar e Farzana afirmaram que ela tinha fugido de casa novamente. A polícia notou que ela não havia levado dinheiro, roupas ou seu medicamento essencial para a garganta. Uma busca massiva foi iniciada em Warrington, com cartazes espalhados por toda a cidade. Os pais participaram de apelos na televisão, mas suas performances pareciam ensaiadas e frias. Detetives começaram a monitorar as chamadas telefônicas da residência dos Ahmed em busca de pistas. O tempo passava e a esperança de encontrar Shafilea com vida diminuía a cada dia de inverno. As águas geladas do norte da Inglaterra guardavam um segredo que a polícia ainda não havia descoberto. Rumores na comunidade local sugeriam que Shafilea havia envergonhado a família e pago o preço mais alto. Iftikhar mantinha um controle rígido sobre seus outros 4 filhos, silenciando qualquer menção ao nome de Shafilea. O quarto de Shafilea permaneceu intocado, como um santuário silencioso para uma vida interrompida. A polícia de Cheshire estendeu suas investigações até o Paquistão, mas encontrou um muro de silêncio. Cada pista parecia levar a um beco sem saída e a pressão pública sobre os detetives aumentava. Em fevereiro de 2004, chuvas intensas fizeram o nível dos rios subir drasticamente em Cumbria. Trabalhadores que limpavam detritos após a inundação notaram algo estranho preso em galhos submersos. O que parecia ser apenas lixo revelou-se um resto mortal humano severamente decomposto. A área foi imediatamente isolada por fita policial, transformando o cenário bucólico em uma cena de crime. Patologistas forenses enfrentaram o desafio hercúleo de identificar o corpo após meses de exposição aos elementos. Registros odontológicos e testes de DNA foram a única maneira de confirmar a identidade da vítima. A confirmação veio como um golpe devastador, os restos eram de Shafilea Ahmed.
A causa da morte não pôde ser determinada imediatamente, mas o local sugeria um descarte oculto. Mas enquanto a polícia focava nos restos mortais, uma prova muito mais perigosa estava escondida dentro das paredes da própria casa dos Ahmed. O inverno de 2004 trouxe consigo um frio que parecia congelar as esperanças de encontrar sua filha viva. Em Sedgwick, Cumbria, o rio Kent corria violentamente devido às intensas chuvas recentes. Um trabalhador local caminhava pelas margens lamacentas quando notou algo incomum preso entre os detritos. O que parecia ser apenas lixo acumulado revelou-se após um olhar mais atento como restos humanos. A polícia foi imediatamente acionada, isolando a área sob uma chuva fina e persistente. Investigadores forenses em trajes brancos começaram a tarefa meticulosa de recuperar o que restava. O corpo estava em um estado avançado de decomposição, tornando a identificação imediata impossível. A notícia da descoberta chegou rapidamente ao Warrington, onde Iftikhar e Faizan Ahmed aguardavam em silêncio. A reação dos pais não foi de alívio ou luto desesperado, mas de uma cautela gélida. Testes de DNA foram solicitados com urgência para comparar os restos com o perfil de Shafilea. Dias depois, a confirmação científica ecoou como um martelo. Era de fato o corpo de Shafilea Ahmed. O patologista Dr. Richard Shepard examinou os ossos em busca de qualquer pista sobre a causa da morte. Devido à exposição prolongada aos elementos, a causa exata da morte não pôde ser determinada inicialmente. Não havia marcas claras de facadas, tiros ou traumas contundentes que fossem conclusivos. A ausência de provas físicas diretas deu aos Ahmed uma falsa sensação de segurança perante a lei. A polícia de Cheshire sabia que estava lidando com um crime meticulosamente ocultado. Eles começaram a reconstruir os últimos passos de Shafilea na noite de seu desaparecimento. Vizinhos foram entrevistados novamente, mas o silêncio na comunidade era quase absoluto. Iftikhar Ahmed continuava a negar qualquer envolvimento, alegando que a filha fugira por vontade própria. Farzana Ahmed permanecia em silêncio ao lado do marido, agindo como a esposa submissa e enlutada. A falta de uma arma do crime e de testemunhas oculares tornava o caso puramente circunstancial. A frustração da equipe de investigação crescia a cada dia sem uma confissão ou prova definitiva. Os sedimentos encontrados nas roupas de Shafilea foram analisados para ver se batiam com o local do rio. No entanto, as águas do rio Kent haviam lavado grande parte das evidências biológicas cruciais. O funeral de Shafilea foi um evento sombrio marcado pela presença vigilante de seus pais. Amigos da escola observavam de longe, temendo as consequências de falar abertamente. A polícia decidiu mudar de tática, focando na dinâmica interna da família sobrevivente. Eles suspeitavam que os outros irmãos de Shafilea poderiam ter visto algo naquela noite terrível. O clima dentro da casa dos Ahmed era de um controle absoluto exercido pelo medo. Cada interação dos pais com o mundo exterior parecia ensaiada e friamente calculada. Enquanto o caso esfriava nos arquivos, a memória de Shafilea corria o risco de ser enterrada com ela. Mas os detetives encarregados se recusavam a deixar o caso morrer sem justiça. Surgiram rumores de que Iftikhar estava tentando influenciar testemunhas no Paquistão. A conexão internacional adicionou uma camada de complexidade burocrática à investigação. A polícia começou a monitorar as comunicações da família de forma mais agressiva. Eles precisavam de algo que quebrasse o muro de silêncio construído pelos Ahmed. O tempo estava passando e a impunidade parecia ser o destino final desse crime brutal. A pequena Shafilea, que sonhava em ser advogada, agora era apenas um número em um processo parado. Contudo, um pequeno erro cometido pelos pais logo após o crime estava prestes a vir à tona. Uma escuta instalada no local mais improvável capturou uma conversa que mudaria tudo. Nas gravações, a voz de Iftikhar soava fria enquanto ele instruía seus outros filhos sobre o que dizer à polícia. O terror nas vozes das crianças era palpável, revelando que a casa era uma prisão de segredos. Mas, enquanto a polícia focava nos restos mortais, uma prova muito mais perigosa estava escondida dentro das paredes da própria casa dos Ahmed.
Com a falta de evidências físicas na cena do crime, a polícia de Cheshire decidiu adotar uma estratégia muito mais invasiva. Eles obtiveram permissão judicial para transformar a residência dos Ahmed em um laboratório de vigilância sonora. Microfones minúsculos foram escondidos estrategicamente em fendas imóveis durante uma breve ausência da família. A partir daquele momento, cada sussurro dentro daquelas paredes seria gravado e analisado por especialistas. O que os detetives ouviram não foram lamentos de luto, mas um silêncio orquestrado pelo medo. Iftikhar Ahmed mantinha um controle absoluto sobre as conversas da casa. As crianças falavam pouco e quando faziam era em tons quase inaudíveis. Em várias gravações, a voz de Iftikhar podia ser ouvida emitindo ordens ríspidas sobre o que dizer à polícia. Não diga nada que nos prejudique, ele repetia constantemente como um mantra de proteção. Os investigadores notaram que a família agia como se soubesse que estava sendo observada. Eles aumentavam o volume da televisão para abafar discussões importantes sobre o caso. O clima de terror doméstico era palpável até mesmo através dos arquivos de áudio digitais. Farzana Ahmed também desempenhava um papel fundamental na manutenção desse pacto de silêncio. Ela era vista como a guardiã da honra da casa, desencorajando qualquer demonstração de fraqueza. As escutas capturaram momentos em que os pais repreendiam os filhos por demonstrarem tristeza por Chafileia. Era como se a memória da filha morta devesse ser apagada para garantir a sobrevivência da família. No entanto, apesar de meses de vigilância, nenhuma confissão direta de assassinato foi gravada. Os Ahmed eram extremamente cautelosos, falando frequentemente em dialetos que dificultavam a tradução imediata. Alesh Ahmed parecia ser a mais afetada pela presença invisível da lei e pela pressão dos pais. Ela se sentia vigiada tanto por fora quanto por dentro de sua própria casa. O silêncio da comunidade também pesava, com vizinhos evitando o contato visual com a polícia. A polícia de Cheshire não desistiu, expandindo a investigação para os registros financeiros do casal. Eles descobriram viagens frequentes e transferências de dinheiro que sugeriam laços profundos com o Paquistão. Enquanto isso, dentro da casa, a tensão entre os irmãos começava a atingir um ponto de ruptura. Iftikhar percebeu a instabilidade dos filhos e intensificou as ameaças físicas. Se alguém falar, a família acaba, era o aviso constante que ecoava nos corredores. A polícia registrou o som de objetos sendo quebrados durante discussões acaloradas sobre a investigação. Era um retrato de uma família se desintegrando sob o peso de um segredo sangrento. Os detetives começaram a focar em Alesha, percebendo que ela era o elo mais fraco da corrente. Eles esperavam que a pressão interna fizesse com que ela buscasse ajuda externa. Mas o que a polícia não previu foi a extensão da violência que ainda estava por vir. Iftikhar começou a suspeitar que as paredes realmente tinham ouvidos e tornou-se paranoico. Ele passou a exigir que todas as conversas importantes ocorressem fora de casa, em parques ou ruas movimentadas. Isso criou um hiato nas gravações, frustrando a equipe de investigação que estava perto de uma ruptura. As outras crianças da família viviam em um estado de vigilância constante pelos próprios pais. A liberdade que Chafileia tanto buscou parecia ter morrido com ela, deixando apenas uma prisão doméstica. O silêncio forçado era a única coisa que mantinha os Ahmed fora da prisão naquele momento. Mas a mente humana tem limites para suportar a culpa e o terror por tanto tempo. Anos se passaram e o caso parecia estar esfriando para o alívio silencioso dos pais. No entanto, em 2010, um evento inesperado e violento dentro da própria casa mudaria tudo para sempre. Um assalto forjado e uma briga familiar levariam Alesha a tomar uma decisão sem volta. Quando ela finalmente abriu a boca para falar com a polícia sobre aquela noite fatídica, o horror superou qualquer expectativa. O peso do segredo de 7 anos estava prestes a esmagar a sanidade de Alesh Ahmed. Em agosto de 2010, um incidente bizarro na casa da família mudaria o curso da investigação para sempre. Alesh organizou um assalto falso à própria residência para conseguir dinheiro e escapar do controle dos pais. Durante o crime forjado, seus próprios pais foram amarrados e roubados dentro de casa. A polícia rapidamente percebeu inconsistências na história contada pela jovem irmã de Chafileia. Alesha foi presa sob suspeita de conspiração para roubo, sentindo o cerco se fechar ao seu redor. Sozinha na cela, a lealdade familiar começou a ser substituída pela necessidade de justiça e autopreservação. Ela sabia que os microfones da polícia não haviam pegado a verdade total nos anos anteriores. Alesha solicitou uma conversa privada com os investigadores principais do caso de sua irmã. Com a voz trêmula, ela começou a descrever a noite de 11 de setembro de 2003. Ela revelou que toda a família estava presente na sala de estar naquela noite terrível.
Chafilet tinha sido confrontada pelos pais por causa de suas roupas ocidentais mais uma vez. O que começou como uma discussão verbal rapidamente se tornou uma agressão física brutal. Alesia descreveu como Iftikhar e Farzana empurraram Chafilet para o sofá. A jovem Chafilet implorava por misericórdia enquanto era imobilizada pelos próprios pais. Segundo o depoimento, Farzana ordenou que o marido acabasse com aquilo ali mesmo. Uma sacola plástica foi forçada na boca de Chafilet para silenciar seus gritos. Alesia e os outros irmãos assistiram paralisados pelo medo enquanto a irmã era sufocada. Ela viu a vida deixar os olhos de Chafilet enquanto os pais mantinham a pressão. Após o crime, o corpo sem vida foi levado para o carro no meio da noite. Iftikhar avisou os filhos que eles teriam o mesmo destino se contassem a alguém. Alesia admitiu que o trauma daquela noite a perseguiu em cada sonho durante anos. Os detetives ficaram atônitos com a riqueza de detalhes e a frieza do relato, Cada detalhe fornecido por Alesia batia com as evidências forenses coletadas anos antes. A polícia agora tinha a descrição, a polícia agora tinha o testemunho ocular que faltava para fechar o caso. Eles sabiam que prender Iftikhar e Farzana novamente exigiria uma operação impecável. Em setembro de 2011, 7 anos após a morte, os pais foram formalmente acusados de homicídio. A notícia da confissão de Alesia abalou a comunidade local e a diáspora paquistanesa. Os advogados de defesa tentaram pintar Alesia como uma mentirosa motivada por vingança financeira. Ela teria que enfrentar os próprios pais cara a cara no tribunal para confirmar sua história. O confronto no tribunal foi um dos momentos mais tensos da história jurídica britânica recente. Iftikhar negava tudo, chamando a própria filha de traidora diante dos juízes. Alesia manteve sua palavra, revivendo os momentos finais de Chafilet sob o olhar gélido da mãe. Ela descreveu como os pais agiram em perfeita sincronia, como se o assassinato fosse um dever sagrado. O júri ouvia em silêncio absoluto, absorvendo a magnitude da traição parental. Ficou claro que Chafilet não foi morta por um estranho, mas por quem deveria protegê-la. A tensão na sala de julgamento era quase palpável enquanto os argumentos finais eram apresentados. Alesia finalmente sentiu que o espírito de sua irmã poderia encontrar algum descanso após a verdade ser dita. No entanto, o destino de Iftikhar e Farzana ainda estava nas mãos de 12 cidadãos comuns. Mas enquanto o júri se retirava para deliberar, um bilhete anônimo entregue ao juiz ameaçava implodir todo o julgamento. O juiz examinou o bilhete anônimo com uma expressão de absoluta seriedade enquanto o tribunal permanecia em silêncio. Após uma breve análise, ele declarou que a evidência contida no bilhete não alterava a integridade do processo legal. Os pais de Chafilet trocaram um olhar rápido e gélido enquanto o júri era reconduzido de volta ao tribunal. A atmosfera na sala de audiências estava carregada com o peso de 9 anos de segredos e mentiras. O oficial de justiça solicitou que todos se levantassem para a leitura final do veredito esperado por tanto tempo. O porta-voz do júri pigarreou antes de pronunciar as palavras que selariam o destino dos acusados. Para a acusação de homicídio contra Iftikhar Ahmed, o júri o considerou culpado por unanimidade. Farzana Ahmed não conteve um soluço seco ao ouvir que também fora considerada culpada pelo assassinato da própria filha. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a galeria onde amigos e apoiadores de Chafilet observavam atentamente. O juiz iniciou sua sentença descrevendo o crime como um ato de crueldade inimaginável contra uma jovem indefesa. Ele ressaltou que Chafilet foi morta simplesmente por querer viver uma vida de sua própria escolha. Iftikhar permaneceu imóvel, sua expressão de orgulho ferido não demonstrando qualquer sinal de arrependimento. Farzana continuava a evitar os olhares dos outros filhos, que agora testemunhavam o colapso final da família. O tribunal condenou ambos à prisão perpétua com um tempo mínimo de 25 anos atrás das grades. Com a batida do martelo, o longo capítulo de impunidade que protegeu os Ahmed finalmente se encerrou. Do lado de fora do tribunal, Alesia Ahmed enfrentou a imprensa com uma coragem que poucos poderiam imaginar. Ela declarou que sua única intenção era dar a Chafilet a voz que lhe fora roubada naquela noite terrível. A polícia de Cheshire celebrou o resultado como uma vitória tardia para a justiça e para as vítimas de violência doméstica. O detetive responsável pelo caso admitiu que a sombra de Chafilet nunca deixou de guiar a investigação. O caso de Chafilet tornou-se um marco sombrio na história jurídica do Reino Unido sobre crimes de honra. Leis foram revisadas e novos protocolos foram criados para proteger jovens em situações de risco cultural semelhante. Escolas em todo o país passaram a treinar professores para identificar sinais de abuso sob o pretexto de tradição.
No rio Kent, onde seus restos foram encontrados, um pequeno memorial foi erguido em sua memória. As águas do rio agora correm tranquilas, contrastando com a violência que outrora as manchou. Amigos de infância de Afileia lembram-se dela não como uma vítima, mas como uma menina que amava sapatos de salto alto. Eles recordam sua inteligência vibrante e seu desejo inabalável de se tornar uma advogada de sucesso. Chafileia tornou-se um símbolo de resistência para todas as mulheres que lutam por sua própria autonomia. Seus diários e poemas, outrora escondidos, agora servem como um lembrete doloroso de seus sonhos interrompidos. Organizações de caridade continuam a usar seu nome para angariar fundos e conscientizar sobre o abuso doméstico. O silêncio que a família Ahmed tentou impor foi finalmente quebrado por uma verdade avassaladora. Embora a justiça tenha sido feita, nada pode trazer de volta a vida que foi ceifada tão precocemente. O legado de Shafileh Ahmed é um farol de esperança para aqueles que ainda vivem sob o jugo do medo. A tragédia desta família serve como uma lição sobre os perigos do extremismo e do controle absoluto. Hoje, o nome de Shafileh é pronunciado com respeito e tristeza por milhões ao redor do mundo. Ela não é mais apenas uma estatística, mas uma história de coragem que transcendeu a morte. Seus irmãos, agora adultos, tentam reconstruir suas vidas longe da sombra tóxica de seus pais. A história termina aqui, mas o impacto das escolhas de Shafileh continuará a ecoar por gerações. Que o descanso de Shafileh seja tão profundo quanto a luta que ela travou por sua liberdade. O tribunal está agora em silêncio e a verdade finalmente encontrou sua morada permanente. Shafileh Ahmed vive através da justiça que foi servida e do amor daqueles que nunca esqueceram.